Deus, querida mãe. O teu sim nos trouxe a vida e o amor. Geraste para nós o Salvador. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Muito bom dia a você que nos acompanha, que liga a sua televisão agora na TV Claré. Estamos iniciando mais um programa, o Santo Rosário, e nessa semana, nós possamos pedir as bênçãos, as graças de Deus para a nossa vida, para as pessoas que nós amamos. Hoje a igreja celebra a memória de São Vicente Pallotti, um santo missionário. Possamos rezar por essa dimensão tão importante da nossa igreja, a dimensão missionária, também a dimensão caritativa. E colocamos-nos diante do Senhor os nossos bons desejos para o início desta semana, que apenas se inicia nesta segunda-feira. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor, enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E Maria respondeu: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu bom Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente aquelas que mais precisarem da vossa infinita misericórdia. Nessa segunda-feira, nós somos convidados a contemplar os mistérios da alegria. O primeiro mistério que nós contemplamos é o anúncio do anjo Gabriel à Virgem Maria, dizendo que se ela consentisse, seria a mãe do nosso Salvador e Redentor, e assim se fez. Você pode participar do nosso programa enviando o seu pedido de oração, de agradecimento, através do nosso WhatsApp, o 994644958, ou também fazendo a ligação, telefone fixo aqui na nossa redação, 2111 7000. Você viu também
que hoje nós iniciamos o nosso programa nessas imagens, desses pequenos oratórios, que nós iremos fazer o sorteio na próxima sexta-feira. Então, para você participar do sorteio desses mini oratórios com a imagem de Nossa Senhora Aparecida e também um tercinho que vai anexo, você liga aqui, deixa o seu nome, tem que dizer, quero participar do programa, do sorteio, o Santo Rosário. E aí você, então, na sexta-feira nós iremos sortear 3 nomes e cada um vai levar esse lindo oratóriozinho aqui que você pode levar para sua casa e depois também, pedir as bênçãos de Deus através de Maria, Nossa Senhora Aparecida, para que sua casa seja abençoada e rezar também o terço que vai anexo junto, Muito legal, o porta-tercinho com o tercinho ali junto, tá bom? E também, claro, não deixe de deixar a sua intenção, seu pedido de oração aqui para o nosso programa. Queremos, nesse primeiro mistério, contemplando o consentimento de Maria, ser a mãe de Jesus, colocar também alguns dos nossos irmãos. Temos aqui a Dalila Momessa, ela reza pela família, pelos filhos João, Henrique, Rogério, Renato, pelos netos João, Victor, Luiz Manuel, Cauê e Theo. Maria Aparecida reza pela paz na Bolívia, Venezuela, aqui também no Brasil. Amá Matoso em oração pela vida profissional, pela família e também pelos doentes. A Laura Gonzalez, para crescer em oração e fé. Bruna Carolina, pela vida da filha, dos familiares e por mais amor no mundo. Cleusa Denadai, pela saúde dos que precisam, também pelo Brasil. Sueli Sandra, pela minha família, pela nossa comunidade paroquial São Pedro e São Paulo e pela cura também da irmã dela, a Silvana, que está em tratamento. Ângela Titarelli reza pela mãe que está com fraquezas nas pernas, pedindo também proteção por todos da sua família. Neuza Pupim Bergamo pede oração. Padre Jorge, reze pela minha saúde, estamos em oração. Giovana Tonato, por toda a nossa igreja, pelos doentes, pelos jovens e também por paz nos nossos lares, nas nossas casas. Maria Regina Pereira Cândido, ela reza pela saúde da afilhada dela, a Luciana Pereira Ribeiro. Silvia Suzuki, pela saúde dos que sofrem com a doença do câncer. Célia Camargo, oração pela sua família, pedindo, Carmelita Firmindo também rezando pelo seu filho, para que ele encontre um trabalho. E a Daísa Martins também reza pela sua filha. A esses nossos irmãos, rezemos este primeiro mistério da alegria. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu bom Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente aquelas que mais precisarem da vossa infinita misericórdia. O nosso segundo mistério da alegria, nós contemplamos a visita de Maria à sua prima Santa Isabel. Que nós também, assim como Maria, que foi diligente, foi serviçal, indo ao encontro da sua prima, possamos também nos colocar dentro dessa dimensão de sermos missionários, aqueles que levam o próprio Cristo a muitos de nossos irmãos e irmãs. Coloquemos alguns dos nossos irmãos que enviam o seu pedido através das nossas redes sociais, né? E você pode também participar do nosso programa, ligando aqui no nosso telefone fixo, 21 11 7000, ou através do nosso WhatsApp, 99464 4958. Eu espero pela tua intenção, eu espero pela tua oração. Nós temos aqui Adriano Camargo. Olá, Padre, peço oração por esta semana, que ela seja cheia de bênção e realizações e trabalhemos para que isto aconteça. A Carla Eduarda reza pelo seu emprego, pelos amigos, familiares, né, para que tenhamos também uma semana abençoada. A Laura Carvalho também pede oração e reza pela sua família e por esta semana que se inicia. O César Rafael, sempre aqui presente, pedindo em oração pela sua prima, a Priscila Bustamante. A Arminda Maluta, olá Padre Jorge, peço oração pela minha família, em especial pela minha filha e também pelo genro. A Sônia Barros também reza pela família e também pela sua saúde. Sandra Gomes Reis, peço pela gestação da filha e também por todos da minha família. A esses nossos irmãos, rezemos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.
Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu bom Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente aquelas que mais precisarem da vossa infinita misericórdia. O nosso terceiro mistério da alegria, nós contemplamos o nascimento do nosso Salvador Jesus Cristo na gruta de Belém. Para você que está ligando o seu televisor agora, está rezando conosco agora, convido você a participar do nosso sorteio na próxima sexta-feira, desses pequenos oratórios com a imagem de Nossa Senhora Aparecida. Para que você participe desse sorteio, você tem que ligar aqui na TV Claré e dizer: olha, quero participar do sorteio dos oratórios na sexta-feira no programa do Padre Jorge, o Santo Rosário. Nós iremos sortear 3 pessoas, cada uma levará esse pequeno oratório, que Nossa Senhora possa entrar na sua casa, trazendo paz, consolo, esperança e as graças que nós necessitamos para a nossa vida. Não deixe de participar. Quero tirar o seu nome aqui na sexta-feira, ok? E rezemos, coloquemos, na verdade, mais alguns irmãos para esse terceiro mistério da alegria, onde contemplamos o nascimento do nosso Salvador. Temos aqui o João Pereira, ele reza pela saúde, sucesso, que o Senhor nos traga muita luz. Rogério Herbeta também pede oração pelo trabalho dele, também pela esposa, por todos da família. A Vanessa Araújo reza pela família e também pelos amigos. O Irineu Martinelli, olá, vamos iniciar hoje a Semana Missionária em nossa comunidade, a comunidade de Santa Rita de Cássia. Peço, Padre, que reze por cada um de nós, para que possamos ser testemunhas das maravilhas que Deus realiza em nossas vidas e assim atrair mais almas para o próprio Deus. Adjair, oração por mim
e por todos os meus familiares. Deus abençoe você. Aparecida Zaquete pede oração pela paz no mundo e também pela unidade dos cristãos. A Lenita Reible também reza pelas almas de Laila e Fernando, que há 2 anos e 10 meses partiram deste mundo. Rezemos pelos nossos entes queridos, pelas pessoas que nos deixaram, que foram significativas em nossas vidas. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu bom Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente aquelas que mais precisarem da vossa infinita misericórdia. O nosso quarto mistério da alegria, nós contemplamos Maria, que apresenta juntamente com São José o seu filho ao templo, conforme a lei de Moisés. A apresentação de nosso Senhor Jesus Cristo
no templo. E nesse quarto mistério, de maneira especial, eu quero rezar por mim, quero rezar também pela minha comunidade. Na sexta-feira passada, dia 19, eu empossei como pároco da paróquia São Pedro e São Paulo, e assim como Jesus foi apresentado no templo, quero também apresentar todas as minhas comunidades, no qual agora eu sou pastor. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu bom Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente aquelas que mais precisarem da vossa infinita misericórdia. O nosso quinto e último mistério da alegria, nós contemplamos a perca, mas também o encontro, a alegria do encontro de Jesus no templo. Maria e José, depois de 3 dias procurando Jesus, o encontram no templo, conversando com os doutores da lei. E nesse quinto e último mistério da alegria, coloquemos mais alguns dos nossos irmãos que nos enviam o seu pedido de agradecimento, o seu pedido de oração, e também convido você a participar do nosso sorteio na próxima sexta-feira, desses mini oratórios com a imagem de Nossa Senhora Aparecida, e também vai um tercinho junto, aos pés de Nossa Senhora, que você poderá inclusive utilizar
para rezar junto conosco, né? Um tercinho feito de madeiras com aromas de rosas para perfumar a sua casa, né? E na sexta-feira nós iremos sortear 3 nomes, cada um levará esse lindo oratório personalizado, feito à mão, né? Por uma artesã lá do Paraná, a Madalena. E a gente agradece também o trabalho da Madalena, que nos deixou aí esses oratórios, né, para os nossos sorteios. E coloquemos então os nossos irmãos. Temos aqui a Elizabeth Dalbu, ela pede oração pela neta, a Ágata também por Flaviane, a Maria Regina pela recuperação da saúde da afilhada, a Luciana, a Silvia Bueno, rezemos pela vida, pela saúde, pelo nosso dia a dia. A Marta Regina Hausnauer, deve ser isso, pelo nosso trabalho, para que seja abençoado, produtivo e por todos nós, né, por nossas vidas. A Ermelinda Inserte, pela saúde minha, também do meu esposo, Rafael Nascimento, peço a sua bênção, tenha um bom dia, Deus abençoe você, Ermelinda. Nenezinha também reza pela sua família. Helena Lopes, olá Padre Jorge, peço oração pela minha família, por todos os que estão enfermos. A Keila Bonfim também reza pela saúde da família, pelo emprego, pelas realizações e também pelos doentes, né, para que haja cura, tranquilidade, serenidade. Marilda Santos, oração pela família, também pede a bênção, Deus abençoe, rezemos juntos, né? Ângela Titarelli, oração por todos da minha família. Damiana Ribeiro também reza pela família, pela paz no mundo. A Sirlene Costa, pela cura e libertação de Gilberto Teles Viana. Eliana Maria também reza pela saúde do pai dela, o seu José Luiz Coutinho. E o Leonair França de Paula, pela recuperação da saúde dela. A esses nossos irmãos, em seus pedidos, em seus agradecimentos, rezemos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu bom Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente aquelas que mais precisarem da vossa infinita misericórdia. Nós estamos quase encerrando esse nosso momento de oração, de devoção, de fé, rezando por nós, pelos nossos familiares, pelos nossos relacionamentos e queremos nesse momento consagrar a nossa vida a Deus através do coração, das mãos de Maria Santíssima. Infinitas graças vos damos, soberana Rainha, pelos benefícios que todos os dias recebemos de vossas mãos liberai. Dignai-vos agora e para sempre, tomarmos debaixo do vosso poderoso amparo e para mais vos agradecermos, vos saudamos uma salve Rainha. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança nossa, salve. A vós bradamos os degredados filhos de Eva, a vós suspirando, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nos volvei, e depois desse desterro, mostrai-nos Jesus, bendito é o fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. E para você que rezou conosco, para você que rezou pelas pessoas que você ama, desça sobre você, sobre tua casa, sobre tua vida, sobre teu trabalho, teus momentos de lazer, os teus relacionamentos, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Misericordioso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.